Nesse vídeo eu vou te contar sobre 3 obras literárias para o País 1. Leia a Posteridade, Ó Pátrio Rio, Caso Pluvioso e Felicidade Clandestina. Oi gente linda, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. Vamos começar com a obra Leia a Posteridade, Ó Pátrio Rio, de Cláudio Manuel da Costa. Antes de fazer a análise da obra, vou ler ela pra vocês. Leia a posteridade, ó Pátrio Rio, em meus versos teu nome celebrado. Porque vejas uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um alamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado, na tarde clara do calmoso estio. Turvo banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro. O vasto campo da ambição recreias, que de seus raios o planeta louro. Enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda, brota em ouro. Separei 11 pontos sobre esse poema para falar aqui para vocês. Então vamos lá, eu sei que vocês estão muito animados. A gente consegue! O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é a exaltação do rio. Pois o poema é uma exaltação ao rio Pátrio, possivelmente o Rio de Janeiro, como elemento central da natureza e da paisagem local. O segundo ponto que eu quero destacar aqui para vocês é o apelo à posteridade. O eu lírico ele faz um apelo à posteridade para que leiam e celebrem o nome do rio por meio de seus versos. Terceiro ponto é o despertar do esquecimento. Há uma preocupação neste poema em evitar que o rio caia no esquecimento frio. O poeta ele quer garantir que a grandiosidade e a importância do rio sejam lembradas ao longo do tempo. Um quarto ponto que eu queria falar é o cenário nas margens do rio, pois nesse poema são descritas imagens à margem do rio, como o sombrio fresco assento de um alamo copado. A presença de uma ninfa que canta e do gado pastando na tarde de verão cria uma imagem bucólica e harmoniosa. Um quinto ponto que eu quero ressaltar aqui para vocês é a conexão com a natureza. A natureza aqui ela é retratada de forma positiva, com o rio proporcionando um ambiente fresco e também sombrio, adequado para o descanso e a contemplação, aquele momento de relaxamento. Um sexto ponto aqui que eu quero ressaltar é a referência ao ouro. O rio é mencionado como banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, fazendo a alusão à riqueza mineral associada ao ouro, que era abundante na região. Sétimo ponto é a imagem de um rio turvo. Essa descrição de um rio turvo pode tanto representar as turbulências da água, como a riqueza do solo, mas também pode sugerir a obscuridade e o mistério associados ao próprio rio. O oitavo ponto seria o campo da tal ambição. O rio, que é o ponto central deste poema, é caracterizado como um campo da ambição, onde a riqueza e a festividade do solo são exploradas, possivelmente fazendo uma referência à corrida do ouro na região. Agora vamos para o nono ponto, a influência astral. No poema temos uma parte que diz planeta louro, possivelmente se referindo ao sol, que enriquece o fluxo do rio em suas veias, trazendo riqueza e fecundidade, porque não nasce uma planta só com água e terra. A gente precisa, de um sol para fazer uma fotossíntese da vida, que é representado nesse poema como o planeta louro. Gostei de chamar o sol de planeta louro agora. Como décimo e penúltimo ponto que eu quero ressaltar aqui para vocês, temos a brotação do ouro. O poema ele termina enfatizando que o rio, enriquecido pelos raios solares do planeta louro, brota em ouro, sugerindo a abundância de riquezas na região. E para concluir, temos o 11º ponto. Conclusão harmônica. A última estrofe, ela destaca a fecundidade e a riqueza que o rio proporciona, criando uma conclusão harmônica, que destaca tanto a beleza natural, quanto a prosperidade associada ao ambiente. Este soneto também reflete características do arcadismo, destacando a conexão entre o homem e a natureza, além de fazer alusões à riqueza e à influência astral. Agora vamos para a segunda obra desse vídeo. Caso Pluvioso, de ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. Esse poema é um pouco maiorzinho, mas mesmo assim eu vou ler ele pra vocês. A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhando, me deixava como terra que a chuva lavra e lava. Eu era todo barro, sem verdura, Maria chuvosíssima criatura. Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna, ativa, nossa. Não me chovas, Maria, mais que o justo, chuvisco de um momento, apenas susto. Não me inunde de teu líquido plasma, não sejas tão aquático fantasma.
Eu lhe dizia em vão, pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. E chuveirando atroz em meu caminho, o deixava banhado em triste vinho, que não aquece, pois a água de chuva mosto é de cinza, não de boa uva. Chuvadeira Maria, chuvadonha, chuvinheta, chuviu, cluve medonha. Eu lhe gritava, para, e ela chovendo, poças d'água gelada ia tecendo. E choveu tanto, Maria, em minha casa, que a correnteza forte criou asa. E um rio se formou, ou mar, não sei. Sei apenas que nele me afundei. E quanto mais as ondas me levavam, as fontes de Maria mais chuvavam, de sorte que com pouco e sem recurso, as coisas se lançaram no seu curso. E eis o mundo molhado e sovertido, sob aquele sinistro e astro chuvido. Os seres mais estranhos se juntando, na mesma aquosa pasta, iam clamando. Contra essa chuva estúpida e imortal, catarata, jamais houve outro igual. Antepetendam, cânticos se ouviram, que nada, as cordas d'água mais deliram, e Maria, torneira desatada, mais se dilata em sua chuvorada. Os navios sossobram, continentes já submergem, com todos os viventes, e Maria chovendo. Eis que a essa altura, delida e fluida, a humana em fibratura, e a terra não sofrendo tal chuvência, comoveu-se a divina providência, e Deus piedoso e enérgico bradou, não chove mais, Maria, e ela parou. Essa Maria, hein? Nossa, ainda bem que eu me chamo Maria. Faz toda a diferença. Separei 11 pontos para falar sobre este poema da tal Maria Chuvosa para vocês. O primeiro ponto eu queria discutir sobre essa metáfora da chuva como Maria. O poema utiliza essa metáfora da chuva como representação da presença constante de alguém chamado Maria na vida do eu lírico. A chuva torna-se uma imagem simbólica para essa presença. O segundo ponto que eu quero ressaltar é a irritação inicial, pois o poeta inicialmente apresenta uma irritação em relação a essa chuva. Essa irritação ela é transformada quando ele percebe que, na verdade, Maria é quem está chovendo sobre a sua vida. Um terceiro ponto que eu quero ressaltar é a alegoria da chuva de Maria. Maria não é apenas uma chuva comum, mas uma presença intensa, que permeia todos os aspectos da vida do eu lírico. A chuva de Maria ela é descrita como envolvendo gestos, pensamentos, desejos e até mesmo sonhos do poeta. Quarto ponto, imagens da chuva. O poema utiliza diferentes características da chuva para descrever Maria, como por exemplo, chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna. Essas imagens, elas acrescentam uma nuance à representação de Maria na vida do eu lírico. Um quinto ponto que eu quero ressaltar é a metáfora da terra lavrada. A chuva de Maria é comparada a uma chuva que lava e lavra a terra, transformando o poeta em terra que a chuva lavra e lava. Essa imagem sugere uma purificação ou uma transformação pela presença de Maria, que era tão constante na vida do eu lírico que ele acabou por mudar. Sabe quando você convive tanto com uma pessoa que você fica parecida com ela e ela com você? Então, nessa vibe. O sexto ponto é o desespero e o pedido de parada. O eu lírico, ele pede nesse poema que a Maria pare de chover, expressando o desespero diante dessa intensidade dessa chuva, que está afogando ele. Seguindo esse embalo, o sétimo ponto que eu queria ressaltar é a insistência dessa tal Maria, que apesar dos apelos do poeta, ela não para de chover. Ela não para de estar presente na vida do eu lírico. E cada vez ela está ainda mais intensa, inundando o caminho do eu lírico e afogando ele de tanta água. Um oitavo ponto que eu queria ressaltar aqui pra vocês seguindo esse embalo de afogamento e inundação, são as imagens de inundação e de catástrofe. O poema ele utiliza imagens de inundação, criação de rios e além de rio de mares, sugerindo uma catástrofe, que resulta na persistência de Maria. Um nono ponto que eu queria destacar é a intercessão divina. Deus é invocado para interromper finalmente essa chuva de Maria. E ele consegue finalmente que a Maria pare de chover. Então vamos para uma conclusão irônica. A conclusão do poema revela uma certa ironia ao atribuir a parada da chuva não à mudança de Maria, mas à intercessão divina, porque Maria não mudou. Ela não quis parar. Ela precisou que Deus pedisse para ela parar, Ela só parou porque Deus pediu. Porque senão tava chovendo até agora e o coitado do eu lírico tinha já se afogado, morrido, passado dessa pra melhor. A poesia de Drummond frequentemente explora as complexidades das relações humanas e as tensões emocionais. A metáfora da chuva, associada à presença de Maria, oferece uma maneira única de expressar a complexidade das relações interpessoais. E é isso que eu tenho a dizer sobre essa obra. Se a minha vizinha permitir abaixar o volume, eu vou querer continuar com a próxima obra para finalizar esse vídeo. Ela não vai parar, né? Tá. E vamos para a próxima obra.
Felicidade Clandestina. É um texto meio longo, então eu não vou ler aqui pra vocês. Mas caso vocês queiram ler, o link tá aqui na descrição. Eu vou só fazer a análise. Eu separei aqui 11 pontos também pra falar sobre esse texto. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse texto é de Clarice Lispector. E vamos começar com a descrição do personagem. A narradora, ela descreve uma colega de escola, que era gorda, baixa, sardenta e com cabelos crespos. Ela destaca características físicas como o busto, que era enorme, e a origem privilegiada por ter um pai que era dono de livraria. Um segundo ponto que eu quero destacar dessa obra é o contexto social e relações de poder. A colega da narradora, apesar das suas características físicas, possui um poder peculiar: o fato de seu pai ser dono de livraria. Este fato, contudo, é aproveitado plenamente pela colega, que parece exercer um certo sadismo em relação à nossa narradora. E indo nesse embalo, vamos para o terceiro ponto: humilhações e crueldade. A colega, ao invés de emprestar livros para aniversários, dar cartões postais da livraria, que era do seu pai, essas coisas revelam uma crueldade e um menosprezo pela paixão da narradora por livros. A colega parece sentir prazer em humilhar a narradora. Mas aí acontece uma promessa do livro desejado, que é o nosso quarto ponto. A colega, ela anuncia ter o livro As Reinações de Narizinho e promete emprestá-los para a nossa narradora, que ama tanto livros. Essa promessa, ela gera uma ansiedade intensa na nossa narradora, que passa a viver na expectativa do dia em que finalmente vai ter o livro. E indo nesse embalo, vamos para o quinto ponto: a tortura e o adiamento. A colega, de maneira cruel, adia repetidamente o empréstimo do livro, cria desculpas, diz que emprestou para outra pessoa, mantendo a nossa narradora em constante suspense e expectativa. E aí, o nosso sexto ponto se trata da intervenção da mãe. A mãe dessa colega cruel, ela, ao perceber a situação, logo intervém. Descobre que o livro nunca saiu de casa e, surpresa com a atitude da filha, manda ela emprestar para a nossa narradora pelo tempo que ela quiser, porque afinal ela tinha prometido. E aí temos o nosso sétimo ponto: a clandestinidade da felicidade. O título do conto, Felicidade Clandestina, é revelador. A felicidade, representada pelo livro desejado, torna-se algo clandestino. A narradora, mesmo depois de receber o livro, relata um comportamento de adiamento, quase como se tivesse medo de experimentar a felicidade plena. E aí temos o nosso oitavo ponto: simbolismos do livro. O livro, além de representar o objetivo de desejo e de paixão da narradora, simboliza uma experiência clandestina e a descoberta da própria identidade. Ler o livro não é apenas adquirir conhecimento, mas também é uma jornada de autoconhecimento e prazer. Agora vamos para o nono ponto importante: complexidade das relações humanas. O conto explora a complexidade das relações humanas entre as crianças, evidenciando dinâmicas de poder, de crueldade e também de desejo. A colega parece encontrar prazer na manipulação e no controle da narradora. Agora vamos para o penúltimo ponto importante, o 10º: a exploração do imaginário infantil. A narrativa, ela captura a intensidade e a profundidade das emoções na infância. Não é na adolescência, não é na velhice, se trata da infância. Transformando o desejo por um livro, que poderia também ser um desejo por um brinquedo, por exemplo, em uma experiência emocional profunda e duradoura. Até porque a menina, a colega lá, ela demorou um século para dar o livro para a garota. Por pura maldade. Agora vamos para o último ponto importante, 11º: a metáfora do amante. A narradora, ela compara a experiência de ter o livro ao relacionamento com o amante. Isso destaca a intensidade e a clandestinidade da felicidade que a narradora sente ao finalmente ter o livro que tanto desejava. O conto Felicidade Clandestina, porque é um conto, essa obra, é uma exploração poética e profunda sobre as complexas emoções da infância, misturando o desejo por conhecimento, a crueldade das relações sociais, e a descoberta do prazer proibido. É isso que eu tenho a dizer sobre essas 3 obras literárias para o País 1. Eu espero que esse vídeo te ajude nos estudos para a prova, e eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like para que ele chegue a mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder um vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!